Fala Rockstar! Estamos aqui na terceira aula que fecha essa série que a gente gravou de 3 grandes aulas falando um pouquinho sobre esse novo jeito de se pensar as vendas. Venda como Rockstar. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não assistiu o primeiro e nem o segundo, por favor, volte nos vídeos anteriores, porque senão pode não fazer muito sentido. Não tenho dúvida que sempre dá para extrair alguma coisa de bom do vídeo, mas se você assistiu a primeira aula e a segunda, você vai ver que tem todo um conteúdo. Na primeira, a gente contextualizou por que o mundo está mudando, a gente viu que hoje nós vivemos num mundo VICA, e esse mundo VICA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, gera nas pessoas mais estresse, ansiedade, às vezes depressão, porque a gente vive um mundo mais, realmente mais rápido, mais veloz. E isso muda a forma como a gente encara o consumo, como a gente compra. E, obviamente, algumas premissas a gente precisa mudar, porque a gente precisa evoluir, a gente precisa se atualizar, mas existem outras coisas que são muito importantes que a gente também tem que preservar. E dentro desse cenário, a gente viu como era importante a gente também mudar o arquétipo do vendedor, que antigamente era aquele vendedor guerreiro, aquele vendedor voltado mais para lidar com principalmente com questões mais competitivas, mais conflituosas, né, mais críticas. E hoje a gente já percebe que a sociedade demanda da gente um estilo de vendedor mais consultivo, né, mais empático, mais carismático. E quando a gente vai olhando para tudo isso, a gente viu que existem alguns valores que são os valores e os arquétipos compatíveis com o Rockstar. Lembrando aqui que os arquétipos, né, são quase que modelos mentais previamente construídos, ou seja, são aqueles estereótipos, né? Quem trouxe, um dos pensadores, né, que trouxe muito essa questão dos arquétipos foi o Jung, né, porque também tem muito a ver com os modelos mentais, com o conjunto de valores, perfeito? Então, ele atribui isso a arquétipos. Isso também tem muito a ver com narrativas, né? Porque cada personagem tem um contexto, tem uma série de valores que o cerca, e a gente viu que o arquétipo do Rockstar, né? A gente até criou ali alguns elementos da cultura Rockstar, né? Que é a convicção, entusiasmo e informalidade, que vocês já viram o conceito. E é importante aqui a gente falar do terceiro pilar. No primeiro pilar a gente contextualizou, né, na primeira aula. Na segunda, basicamente, a gente falou de algumas técnicas e da postura Rockstar, ou seja, falamos de presença de palco, como é importante se conectar genuinamente, criar vínculos, para aí sim uma venda acontecer, ou seja, aquela velha premissa, né? Premissa número 1 de vendas. Antes de comprar qualquer coisa da sua empresa ou da sua marca, as pessoas precisam te comprar. E se isso não acontecer, nem adianta você pensar que única e exclusivamente seu produto vai fazer todo o trabalho, tá? Isso é muito raro de se acontecer e a gente não pode ficar dependente disso. O nosso grande diferencial é ser mais humano, mais conectado, mais genuíno, mais colaborativo. Perfeito? A gente viu também que é importante a gente utilizar algumas técnicas. Quais foram as técnicas que a gente viu? A gente viu uma técnica de vendas por evidência, para perceber como é importante realmente ter contundência, não ficar naquele velho papinho de vendedor que não leva ninguém a nada, pelo contrário, mostra que não tem profissionalismo, né, no processo de venda. Segundo, a gente vê uma técnica de contorno de objeções, né, como é importante a gente fazer, né, entender, parafrasear, não afirmar nada, ninguém gosta do sabe tudo, mas principalmente absorver o que o cliente está falando, ter empatia, mostrar te entendo, inclusive não usar o mais e nem conjunções de diversidade. A gente viu também uma técnica que é a técnica de fechamento, é uma das técnicas de fechamento, mas uma que eu proponho muito, é a que eu mais uso, que é a técnica 2 options, 1 choice. Eu dou 2 opções no final do meu atendimento para que o cliente escolha uma, tá? E isso funciona em vários cenários. Pode funcionar para eu efetivamente fazer um fechamento de uma ligação na qual eu quero marcar só uma reunião, e vale também para a gente conseguir efetivamente fechar realmente uma proposta que a gente mandou, perfeito? Então é bom a gente considerar isso. 2 options, 1 choice é dar 2 opções para facilitar. Por exemplo, o cliente já está experimentando meu produto, já está olhando. Se eu fizer uma pergunta aberta, poxa aí, vamos fechar, vamos levar? A chance dele declinar, porque eu gerei nele uma insegurança. Se eu faço uma pergunta nesse sentido, e aí, vamos levar uma pergunta de repente de sim ou não, eu abro um flanco muito grande para o não, e pode ser que esse cliente pense, poxa, mas e se for melhor ir no concorrente? Mas e se for melhor pegar uma proposta, outra proposta para realmente ver o que é mais barato, tomar uma decisão mais pela linha do financeiro, né? Da parte de precificação? Não, faz sentido eu pegar a opinião de uma outra pessoa sobre o assunto. E se a gente quer realmente ajudar, a gente acredita que a gente pode resolver a dor desse cliente e ser relevante, por que não dar 2 opções? Só para entender, você prefere pagar no crédito ou no débito? Você prefere levar o vermelho ou o azul? Você prefere
que a gente comece na sexta-feira ou você prefere na terça-feira da semana que vem? Se a gente fecha com isso, a gente tem mais contundência, a gente tem mais conexão com o cliente e a gente facilita a vida dele. É claro, não dá pra gente fechar isso. Se a gente está na área de vendas e basicamente existe alguém que executa esse processo, poxa, faz sentido, faça um pós-venda. É disso que a gente vai falar nessa terceira aula, principalmente como ter uma agenda cheia de shows. O que é uma agenda cheia de shows para um rockstar? É uma agenda cheia de oportunidades para se conectar. E para um vendedor é as visitas, ou seja, quantos clientes você vai visitar, ou quantas reuniões você vai produzir, quantos leads você vai captar, ou com quantas pessoas você vai interagir, você vai atender nesse processo, tanto para o varejo quanto para vendas mais corporativas, vendas mais complexas. Não importa, a gente brincou aqui do alfinete ao foguete. Essas premissas, elas são universais e elas são muito importantes, beleza? Então, nesse sentido, eu preciso transformar esse cliente num efetivo fã. Eu não posso simplesmente pegar, fazer a venda e deixar o cliente de lado. Porque aí eu não estou delegando para alguém o atendimento ou, de repente, simplesmente a execução do serviço. Eu estou delargando esse cliente, né? A gente brinca, né? Ou seja, eu estou jogando para outra pessoa e eu não estou me importando com ele. Isso não é atitude de rockstar. Isso aí é qualquer vendedor que queira vender por pressão, vendedor medíocre que só está pensando na meta e no objetivo e não pensa, né, na sustentabilidade. Já falei, o vendedor comum, né, que não está muito aí, tem vezes que bate meta, tem dias que não bate, que é o vendedor medíocre. Que é o vendedor medíocre? É o que está na média ali, o que não faz muita diferença. Vai lá, tem dia que entrega, faz a parte dele, tem mês também que ele não está muito legal, não faz. Agora o vendedor rockstar não, ele assume o protagonismo a todo momento e ele, cara, dá um show. Ele quer que aquele cliente tenha uma experiência memorável com o atendimento dele. Por isso que além de agenda de shows, tem muita visita, muita oportunidade de se conectar, a gente vai falar também de como cativar ou como cultuar esses clientes e transformar eles em verdadeiros fãs. Vamos lá então, pessoal. Bom, uma das coisas importantes para a gente falar de agenda de shows é basicamente o seguinte: a gente precisa falar de como a gente precisa prospectar ativamente. E prospecção, ela passa por basicamente 3 processos. A gente tem o que a gente chama de leads, a gente tem o que a gente chama de suspects e a gente tem o que a gente efetivamente chama de prospects. Qual que é a diferença entre as 3 vertentes, né? Normalmente, a gente tem o hábito de utilizar o termo prospecção para o projeto como todo, né? Para o processo como todo, melhor dizendo. Eu preciso prospectar clientes para o meu negócio, eu preciso atuar com prospecção. E a prospecção, tá tudo certo, não tem problema a gente utilizar, eu também muitas vezes utilizo esse jargão para me referir ao processo como um todo, né? De uma maneira mais abrangente. Mas, primeira coisa que acontece é que se você sabe dividir, você sabe exatamente como atuar com cada etapa de processo. Ou seja, você consegue ter estratégias mais desenvolvidas. E lembra que a gente falou, estratégia é uma coisa que a gente herda, né, daquele vendedor mais guerreiro, né, mais matador, mais voltado para lidar com conflito. Mas essa estratégia, essa disciplina, ela é fundamental. Então ela a gente tem que preservar e também trazer para o arquétipo do rockstar. Ou seja, nesse processo todo, quando a gente vai olhar para o que são leads? Leads são pessoas que efetivamente são contatos mais crus que chegam até nós. Pode ser que você fez um processo de, por exemplo, de marketing digital, na qual você teve um posicionamento, criou um infoproduto, ou criou um e-commerce, ou criou apenas uma campanha, né, de gerar conteúdo para captação de leads e para você fazer uma abordagem um pouquinho mais estruturada depois. Nesse caso, é muito interessante você entender o seguinte, que você vai ter que fazer um filtro, você vai ter que fazer uma peneira ali. E eu acho que, inclusive, esse termo prospecção, ele veio do mercado minerador, porque ele era o ato de você pegar um especialista, né, que pudesse entender de, enfim, geografia, cartografia, de solo, de uma série de questões, para que ele pudesse fazer um estudo e dizer o quanto uma região ela era benéfica, ou melhor dizer, lucrativa ou eficiente no quesito exploração de minérios. Então, se ele ia fazer um estudo de uma jazida para desenvolvimento de operações, ele dizia mais ou menos no estudo de prospecção o que ele acreditava que aquela região, pelos indícios que ela dava, ela tinha de possibilidade realmente de gerar resultado, né? Então era essa a ideia da prospecção. E o mercado mais empresarial, né? No mundo corporativo, né? No mundo dos negócios, a gente começa a escutar mais esse termo voltado para o nosso mesmo processo de extrair lá os nossos diamantes, que são os nossos clientes, ou pelo menos deveriam ser.
Então, nesse processo a gente chama isso de prospecção. Então, os leads são aqueles contatos, como eu falei, que chegam até você. Pode ser por uma estratégia digital, pode ser que você tenha colocado o que o pessoal chama de isca, ou de um atrativo mesmo para que ele se aproxime de você, um conteúdo digital, um newsletter, um e-book, enfim. E, naturalmente, você pode ir identificando se essas pessoas elas realmente fazem parte desse público-alvo, se realmente elas têm essa dor que você soluciona. E aí você pode criar uma estratégia de abordar essas pessoas. E você vai abordar, seja por e-mail marketing, seja pelo WhatsApp, seja, enfim, por uma ligação. De alguma maneira você vai começar um processo de interação com ela. Então, por isso que é tão importante trabalhar os leads. Eles vão se tornar prospects à medida que você dá o primeiro lance nessa relação, né? Quando vocês começam a interagir. Quando ele conhece a pessoa que está do outro lado, também realmente nesse processo de interação. Às vezes um lead chega já com uma predisposição a comprar de você, mas é importante saber, ele é um suspect, ele é um lead, passou pelo teu filtro, ele se torna um suspect. Como é que você vai trabalhar com os suspects? Né? E como é que você vai criar uma estratégia de abordagem para cada perfil de suspect? Isso aí também é muito importante, né? Que são as personas, né? Você pode às vezes ter 3 públicos-alvo bem específicos. Vou dar um exemplo. Na consultoria, na Oxigena, né, que é a minha empresa, a empresa que eu fundei para ajudar outras organizações, a gente tem cases muito sólidos, né? No mercado mais corporativo, em vendas complexas, como venda de, por exemplo, software, sistema, tecnologia, consultoria, serviços, enfim, advocacia, qualquer coisa nesse aspecto, né, que envolva uma negociação mais corporativa. A gente tem muito know-how no mercado de varejo, tanto que a gente tem muitos clientes nessa vertente de varejo, clientes importantes, como eu já citei aqui, vou citar durante o programa de formação inteiro, porque com eles eu aprendo muito, tem muito exemplo legal. E a gente também tem muito case na área da saúde. Então, assim, pegando essas vertentes de clientes aí, a gente aprende muito com eles. Então, a gente cria também estratégias para, obviamente, em algum momento atingir cada um desses públicos-alvo. Inclusive, a gente tem materiais diferentes para apresentar para cada um deles. Porque a gente acredita que o que chama a atenção de, por exemplo, uma empresa da área da saúde são elementos, são valores, são questões que provavelmente vão estar mais inclinadas para um conjunto de valores mesmo. Já conversando aqui com empresas mais corporativas, talvez elas queiram uma coisa de resultado mais instantâneo, ou seja, os atributos já são outros. Então, dentro disso, a gente tenta se adaptar. Por isso que a gente também sugere, pega o teu suspect, cria estratégias para eles, cria a identidade, qual é a persona ideal, como é que você pode lidar com eles, né? Pegando um caso real, digamos que eu desenvolvo um e-commerce, a gente já inclusive atuou com um clube de vinhos aqui na cidade, muito forte, enfim, que é referência, faz uns eventos muito férias também. E o que aconteceu com eles? Vamos lá, eles criavam as estratégias digitais deles, né? Não é nem tanto a nossa especialidade, a gente sempre recomenda que você contrate uma agência especializada em tráfego, especializada em inbound marketing, mas a gente é muito especializado em transformar eles em prospect, ou seja, como abordar esse cara, como criar um pitch matador para ele. Isso a gente manda bem. Então a gente acompanhou toda a estruturação do projeto e, poxa, falava de vinhos e contava a história dos vinhos, eles tinham conteúdos muito legais. Invariavelmente chegava lá uns adolescentes interessados, um cara de 16 anos ia lá fazer o cadastro. Aí quando eles iam criar a estratégia de abordagem, passar o filtro do suspect, concorda que esse adolescente não pode passar? Por quê? Ele pode até, de repente, consumir o conteúdo e sendo, né, você criar um amadurecimento dessa relação para que no futuro ele vá comprar da tua marca. Isso aí é factível, né, em alguns modelos. Mas nesse caso aqui você não pode, teoricamente, fazer publicidade direta para menores de 18 anos. Você não pode fazer venda para menores de 18 anos de bebidas alcoólicas. E nesse caso, vinho é uma bebida alcoólica. Logo, ele morreu na etapa ali de realmente, quando você vai fazer o primeiro filtro, que é passar de lead para suspect. Beleza? Depois que você entendeu esse cliente, tentou enquadrar, às vezes pela faixa etária, pela região onde ele está localizado, né? Às vezes tem estratégias diferentes para vender para o norte, para vender para o sul, para vender para o nordeste, centro-oeste, enfim. Então, você, por esses dados demográficos, você vai conseguir bolar uma estratégia de abordagem. Inclusive, isso pode te ajudar no quebra-gelo, como a gente vai ver. Se eu estou falando com uma pessoa do sul, como eu já fiz várias vezes, até porque, primeiro, tem que ser sempre genuíno, verdadeiro. Eu já fiz um quebra-gelo, cara, e tô vendo aqui pelo teu DDD, você é do Rio Grande? Pô, sou do Rio Grande, cara. Pena eu não estar podendo tomar um chimarrão agora, era tudo que eu mais queria. Percebe que numa ligação eu fiz um quebra-gelo, né? E a gente mostra as técnicas de quebra-gelo em todo o programa de formação mesmo, que essa é a técnica, por exemplo, a gente está ancorando, né, no pilar da casa, né, das origens daquela pessoa. Então,
É fundamental a gente aprender como que funciona isso daí para a gente conseguir ter mais assertividade possível, beleza? Bom, mas por que é importante a gente falar de agenda de shows? Porque entendendo isso eu crio estratégias. Criando estratégias eu posso ser efetivo em de fato conseguir ter a maior contundência possível com esse cliente. E por isso é que eu recomendo muito que a gente crie e desenvolva um funil de vendas, que é o que eu tenho mais ou menos aqui desenhado, tá? Mais ou menos não, é exatamente o que eu tenho aqui. Mas é muito comum a gente se deparar com empresas que falam pra gente, Gabriel, qual que é o melhor software, qual que é o melhor CRM, como é que eu faço a gestão das minhas vendas? E eu vou te falar, meu amigo, depende, né? Para cada contexto, para cada realidade, para cada cultura, uma ferramenta pode ser mais aplicável. Eu já me dei muito bem com algumas ferramentas e outras pessoas eu vi que não se deram bem com elas, né? Eu vejo clientes meus do varejo usando ferramentas super legais que eu já recomendei para outros clientes e eles realmente falaram que faz muito sentido. Então aqui o mais importante é, pegando a cultura da minha empresa, eu vou utilizar isso como exemplo, mas a ideia é que você construa o seu funil de vendas. O seu funil de vendas é basicamente as etapas de interação que você vai ter com esse cliente. É como se fosse uma pequena jornada do cliente, a diferença é que talvez você não vá lá na dor do cliente até o pós-venda, mas aqui eu criei primeiro uma etapa de prospecção. Que etapa de prospecção? Comecei a falar com o cliente, eu ponho aqui. Tá? Uma coisa importante, só para explicar como é que a gente estruturou isso aqui, a gente pegou algumas coisas de métodos ágeis, inclusive a gente vai gravar muito conteúdo bônus de Scrum, de metodologia ágil, porque é importante adotar isso em modelos de venda. A diferença é como cada um vai escolher adaptar e adotar esse modelo, perfeito? Aqui vocês vão ver o seguinte, tem o nome de todo mundo da equipe, Todd, que é o meu apelido, inclusive está aqui, Felipe, Breno, Vini e o Jorton. Por que é importante isso? Porque a gestão à vista, ser visual é muito importante. Lembra que eu falei lá nas aulas anteriores que nós somos seres visuais, logo somos preconceituosos, e quando a gente fala da atitude que tem muito a ver com a apresentação pessoal, é porque tem a ver com o ser humano, que é um ser muito visual e que nos primeiros 7 segundos ele te julga. Aqui é mais ou menos mesmo princípio que a gente está aplicando. A diferença é que eu sei, olhando aqui por cor, se está faltando uma cor, eu já sei, poxa, o que aconteceu, por exemplo, com os clientes do Jorton? Ou o que será que aconteceu com o Felipe com o projeto tal? Eu consigo saber exatamente o que está rolando. Tá? Acaba que esse funil de vendas não está todo atualizado, porque a gente está, né, fazendo ali um momento de reclusão em função do Covid-19, mas eu quis só pegar esse take aqui, não tem ninguém na empresa, vocês podem ver, realmente cheguei aqui na garagem, subi, já estou voltando para casa, mas aqui a gente criou primeiro um Kanban simples, né? O que é o Kanban? É o que o Trello faz mais ou menos no meio digital. Aqui tem a ver com entrega de valor para cliente. Tudo que eu preciso fazer que tem a ver com entrega de valor para um cliente, entra aqui. To do é o que eu tenho que fazer. Então eu ponho o nome do cliente e às vezes eu ponho a listinha de tarefas. Aqui mesmo eu estou falando do projeto do curso digital que a gente está desenvolvendo, né? Do programa de formação, na verdade. São vários cursos que o compõem. Então eu botei tudo que eu preciso fazer e aí eu vou dando check em tudo que já está pronto. Perfeito? Quando eu colocar no dono, eu sei que essa etapa já foi concluída e a nossa equipe faz a mesma coisa. Isso aqui é só para vocês entenderem. Aqui é que entra o funil de vendas efetivamente. Etapa de prospecção, qualquer marca que tenha sido abordado, que a gente entrou em contato. Marcas que a gente prospectou ativamente, aí a gente usa as nossas técnicas, obviamente, para isso, e leads também que chegam por contatos digitais. Aí a gente marca uma reunião ou uma visita. Tá? Depois que a gente marca essa visita, a gente coloca uma data, que é a data que ela vai ocorrer. Então a gente também já tem um calendário ali, eu já sei quem da minha equipe tem uma visita. Beleza? É fundamental entender isso. Então, como você pode ver, isso é muito bem aplicável aqui, porque eu gosto de ser visual, isso é uma ferramenta simples. O que a gente fez? Colocou um adesivo preto aqui no vidro, cara, comprou post-it e giz líquido. Foi basicamente o que a gente fez, tá? Estruturamos isso aqui. Então a gente tem as reuniões agendadas, a pessoa vai e traz o post-it dela para cá, como eu sei que essa reunião aqui é do Vinícius, que já estava agendada, tá? Depois que ele faz a reunião, aqui ele já pode dizer se faz sentido ele enviar uma proposta. E aí ele passa para a etapa de proposta. Quando eu sei que ele fez a visita, às vezes ele não está no escritório, porque ele está fazendo outras visitas, outras reuniões, mas eu chego e falo, pô, legal, provavelmente deu certo, foi boa essa interação, ele agora vai fazer realmente um envio de proposta para esse cliente. Então eu, teoricamente, tiro esse post-it e coloco aqui. Então, depois disso aí, depois que ele manda a proposta, a gente utiliza uma técnica que é muito importante aqui, que eu quero dividir com vocês. A intenção dessa aula não era nem falar muito sobre essa técnica, mas nessa etapa de funil me ajuda muito, que é um gatilho de persuasão, que é o gatilho do compromisso e coerência, tá? Existem 6 gatilhos básicos que o marketing digital usa muito, a área de vendas
fala muito sobre eles, mas os 6 originais são esses do Robert Cialdini e um deles é o do compromisso e coerência. Significa que as pessoas elas têm uma maior tendência a cooperar com as outras quando elas se sentem vinculadas, envolvidas a um compromisso. E quando elas sentem que é simplesmente aquela coisa do protocolo, ah, beleza, vamos marcar, a gente vai se falando, te manda aquela proposta. Cara, elas não têm uma tendência a cooperar com isso, tá? Então por isso que é bom a gente não deixar amarrado. Então a gente utiliza a seguinte técnica, olha que legal, isso aqui você pode aplicar muito no teu negócio, principalmente para quem não tem um preço na ponta para dar ali. O varejo às vezes já tem produtos mais etiquetados, produtos de prateleira, mas vendas mais consultivas muitas vezes não. Então basicamente o que a gente faz? A gente termina a reunião, depois que a gente respeitou todo aquele processo de interação, a gente resume a reunião para o cliente, ou seja, fulano, então você me disse que você está com o desafio X, o desafio Y e o desafio Z, confere? Confere. Dado que você está com esses desafios, eu imagino que você queira este resultado. A gente fala do resultado que ele espera. Confere? Confere. Dado que você quer esses resultados, eu vou te enviar uma proposta com a solução alfa, beta e gama. Baseado nas nossas soluções, eu acredito que você vai resolver os problemas que você me colocou X, Y e Z e atingir a sua solução. A gente faz esse combinado. Eu preciso, vou dar um exemplo, de 2 dias para te mandar uma proposta. Então, se hoje é terça-feira, por exemplo, eu te mando essa proposta na quinta-feira até umas 4 horas da tarde. Se eu te mandar na quinta-feira, quantos dias você precisa para validar isso internamente, me dar um feedback e a gente começar a nossa parceria? Primeira coisa que a gente pergunta. Isso antes de precificar. Isso na reunião, tá? Com o cliente. E ele estima mais ou menos também. A gente faz esse exercício com ele. Ah, Gabriel, você vai me falar, eu tenho que falar com o meu sócio, me dá aí também mais uns 2 dias, mas aí vai cair no final de semana, na sexta, segunda. Me liga terça-feira da outra semana, porque aí fica uma semana ali certinho, não tem problema nenhum. Beleza. Aí o que eu faço para ilustrar e potencializar esse compromisso? Eu pego o meu celular ou uma agenda, um caderno, que às vezes eu levo para anotar, né, o que está sendo discutido na reunião. Eu falo, tá, então, peraí, terça-feira, ligar para... Você prefere que eu te ligue de manhã ou à tarde? Two options, one choice aqui, né? De manhã ou à tarde? 14 horas, ligar para cliente tal, enfim. Fulano, então tá combinado, ou ligar para, registra na frente dele, para ele perceber que você ilustrou que vocês têm um compromisso, que é o feedback, é o follow-up naquela data. E aí, então, essa etapa normalmente já vem para um follow-up com uma data também. E aqui muitas empresas acabam falhando porque não colocam data de follow-up para que as negociações se encerrem. E aí fica naquela eterna expectativa, naquele eterno talvez. E aí tem um jargão também, eu gosto de usar muitas expressões porque torna mais lúdico, mais fácil de memorizar o que a gente está conversando aqui, né? E tem uma expressão que diz, é melhor avermelhar de vez do que viver amarelo sempre. Que é basicamente essa expressão. É melhor você tomar um não e também não perder mais energia, não depositar expectativa no que realmente não vai se concretizar, né? Não adianta você ter uma ilusão de longo prazo, de médio prazo, porque isso só vai te levar para a derrota no final, né? Porque de fato, se aquilo não vai se concretizar em resultado, você pode estar investindo energia, tempo em coisas que não fazem sentido, tá? Não estou dizendo que não vale a pena, de repente, você, mesmo que você não conquiste esse cliente antes, né, você se relacionar com ele para conquistá-lo amanhã, por exemplo. Então, não tem problema, tá? Mas você precisa estar sóbrio nessa relação. Então aqui é fundamental você entender, follow-up, qual é a data? Na data de reunião você já sabe. Aí você envia a proposta na data certa, isso é muito importante, preservar o nível de confiança, isso é fundamental. Para você ter confiança, confiança está na base da pirâmide de Maslow. Porque confiança nada mais é do que despertar no outro a sensação de segurança. Para pensar nisso. Se você analisa a pirâmide de Maslow, né, que é aquela pirâmide das necessidades humanas mais latentes, onde na base da pirâmide você tem as necessidades mais primordiais para a nossa sobrevivência, você vai ver que, em primeiro lugar, é necessidades fisiológicas, ou seja, eu preciso respirar, eu preciso me hidratar, eu preciso me alimentar, senão é inviável eu estar aqui, enfim, fazendo qualquer coisa. Mas depois disso, você já vai ver que no segundo degrau ali, ou na segunda etapa da base da pirâmide, é segurança. Claro, nos primórdios a gente falava de uma segurança física, né, de uma segurança de proteção, mas hoje em dia a gente fala não só dessa segurança, né, tanto que a gente está aqui, né, recluso por causa disso, em função da segurança, mas uma segurança também emocional, uma segurança nas relações, perfeito? Então, quando eu deixo o meu cliente seguro, eu vou dando indícios de segurança durante a nossa relação, ele sente confiança em fechar comigo, muito mais confiança. Ou seja, se eu combino com ele uma data para enviar a proposta e eu não respeito essa data, não dou uma justificativa pelo menos, por algum motivo que possa ter comprometido eu respeitar essa data, a chance dele entender, porque o Gabriel não me deu essa proposta, qual é realmente o interesse dele em fechar?
Por que ele não está protagonizando? E as coisas vão se perdendo. Então, por isso que é importante, isso está claro para a etapa do follow-up acontecer. O follow-up é basicamente o ato de você ir atrás do cliente novamente para conquistar dele o positivo. É quase como utilizar a técnica de fechamento. A diferença é porque no varejo, você já está ali falando com o cliente, se relacionando com ele, já tem um produto, você já pode efetivar a venda ali. É o que acontece na maioria dos casos, pelo menos, na maior parte deles. Agora, em vendas mais complexas, que fogem um pouquinho disso, que a pessoa tem que pensar um pouco mais, que são mais elaboradas, ou mais, né, são cifras maiores, o preço é mais alto, o que a gente vai ver? Que essa etapa passa por uma etapa de follow-up muitas vezes, né? E no próprio varejo, às vezes você não faz venda instantânea, a pessoa para pensar, reserva uma peça, você combina de ligar na outra semana, então você está fazendo follow-up também, perfeito? Essa perseguir o cliente em função desse sucesso de parceria. E aí você tem no final as empresas que a gente fechou e as empresas declinadas. E a gente vai atualizando isso periodicamente. Estruturar o funil de vendas. Quais são as etapas aqui, mais uma vez? Prospecção, com quem eu já entrei em contato. A gente não coloca aqui, tem gente que coloca suspect e tem gente que coloca lead. A gente prefere não bagunçar as coisas, mas a gente também defende. Dependendo da estrutura, né, você tem uma campanha de marketing digital, chegam muitos leads, é bom às vezes você dividir até por vendedor. A gente já atuou com projetos de venda nesse sentido que também foram um sucesso, mas que a gente só conseguiu processar a etapa porque a gente colocou um filtro logo na ponta ali de leads e suspect, e os suspects já eram distribuídos pela equipe de vendas. Então a gente conseguiu uma produtividade muito maior, tá? Prospects, reuniões agendadas. O que é isso? Quantas visitas você marcou, quantas calls, quantas ligações. Aí você adapta isso, Gabriel, mas meu modelo é digital. Então beleza, adapta esse contexto, tá? Proposta enviada ou carrinho fechado, seja lá como você quiser trazer para cá, para o mundo digital. A pessoa que de repente declinou, desistiu, tá pensando ainda não fechou o carrinho, faz uma proposta irrecusável para ela, porque não, isso pode acontecer, e ela vai fechar ou declinar a tua proposta. E ali você pode ter uma proposta ainda melhor para esse cara que está declinando e tentar resgatar ele. Enfim, é uma possibilidade, é uma das estratégias que podem acontecer, que a gente já viu se concretizar também. Ou você fideliza esse cliente, fecha a venda e vai para o pós-venda. Mas o mais importante não é estruturar o funil. Eu até vejo muitas empresas estruturando e falando de funil de vendas. Isso aqui não é novidade para ninguém. Isso aqui é até uma forma mais simples, tá? Isso pode ter em forma de software. A diferença é que em forma de software, muitas vezes você não vai conseguir ter essa mesma parte visual, certo? Gestão à vista eu defendo demais, né? Aquela coisa de você chegar e já ver o que está rolando. Ter uma breve noção, pelo menos geral, para você já acalmar os ânimos, pelo menos quando eu chego na empresa. E aí vem o segredo. As empresas, mesmo estruturando o funil de vendas, elas não fazem duas coisas que são fundamentais de criar como ritual no teu time de vendas. Funil de vendas, todos os dias a gente tem que se fazer duas perguntinhas. É muito simples, mais simples do que parece. A primeira delas é olhar para o teu funil e se perguntar por que esta empresa, e essa pergunta obviamente você vai fazer para cada uma dessas empresas, né? Ainda está nesta etapa do funil. Perfeito? Primeira pergunta então, por que esta empresa ainda está aqui? Tá? Segundo, né? O que eu posso fazer hoje para que esta empresa avance para a próxima etapa do funil? Qual é o próximo passo dessa pessoa? E talvez o que esteja travando essa pessoa evoluir para o próximo passo? O que eu posso fazer hoje que está ao meu alcance? É basicamente isso. Perfeito? Por quê, pessoal? Vem a pergunta para você. Ó a reflexão. Qual dessas etapas você acredita que demanda mais atenção? É a mais importante de todo o funil de vendas? Pare e pensa aí. Vou te dar 5 segundos para pensar. Qual você acredita que é a etapa mais importante, onde as empresas têm que dedicar mais energia, mais, de repente, estratégia, que vale a pena mais investimento financeiro? Pessoal, todas as etapas são importantes, não tem etapa mais importante. A etapa mais importante, eu costumo dizer aqui, é a etapa que está menos completa. Exemplo, eu olho para o funil, eu vejo gente faltando no follow-up, eu vou falar, galera, cadê os follow-ups? Então já vou lá olhar necessariamente para a etapa anterior, que é proposta. O que está acontecendo com as propostas? E aí eu vou resgatando e puxando lá do início do funil. Porque o funil é justamente isso. Quando eu tenho mais volume, eu tenho mais resultado no final. Por isso que um ingrediente dessa receita é muito o volume de iniciativa. Por isso o protagonismo é tão importante. Porque sem protagonismo eu não tenho ação, sem ação eu não tenho oportunidade, se eu não tenho oportunidade eu não tenho volume de possibilidades para acontecer no meu funil. Logo, eu estou botando uma empresa fadada ao fracasso. O meu negócio não vai girar, a minha meta não vai acontecer. Agora, se eu me preocupo com volume aqui na entrada do funil, necessariamente eu tenho mais no final.
né? Claro, eu posso estar tendo um problema específico de conversão, principalmente em cenários assim que as coisas mudam muito rápido, mas necessariamente eu tenho mais volume, eu tenho mais resultado aqui no final da ponta, perfeito? Então é importante eu entender a eficiência disso. Mas então, olhando, todas as etapas são importantes, então eu não posso olhar para o funil de vendas pensando no fechamento, porque se eu estiver pensando no fechamento, eu estou deixando de estar 100% da minha energia conectada com esse cliente nesta etapa, porque tudo que ele precisa aqui é da minha energia aqui, 100% com ele, me perguntando as duas coisas, por que ele ainda está aqui? E aí eu vou fazer um diagnóstico com a minha equipe. Ah, tá aqui por causa disso, por causa daquilo. Seja em uma reunião que a gente faça semanalmente, aí a gente faz esse apanhado mais no detalhe, mas a gente chega aqui todo dia informalmente, a gente se pergunta, cara, o que aconteceu com fulano? Por que ele ainda tá aqui? Ah, ele tá aqui por causa disso, eu tô devendo esse ponto pra ele, então antes disso eu não consigo agendar uma reunião antes de passar um briefing, ele pediu um material por e-mail, tá bom. Então o que podemos fazer hoje para que ele avance para a próxima etapa do funil, que é a segunda pergunta. Para ele passar para a segunda etapa do funil, eu posso enfim, mandar esse material, tá faltando isso, eu te ajudo, eu mando aqui, eu tenho mais fácil. Então a gente começa a se ajudar enquanto equipe, enquanto time, a avançar no funil de vendas. Se eu fizer essa pergunta para todas as empresas, você vai perceber, e é claro, tiver uma ação contundente, coerente com a tua estratégia, com o que você está produzindo, é muito difícil você dar errado. Tá? É muito raro eu ver alguém que respeita o ritual, que coloca os valores do Rockstar, que tem convicção, entusiasmo e informalidade para se relacionar com seus clientes, que está preocupado com o bem desse cliente, sabe qual é a dor e utiliza um funil de vendas bem gerido. Gente, é praticamente impossível. Por isso que eu recomendo para vocês, estruturem um funil e se façam sempre essas duas perguntas. Primeiro, por que essa empresa ou esta pessoa, este suspect ainda, ou esse prospect nesse caso, ainda está nesta etapa do funil? E segundo, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance hoje, o que depende de mim, para que esta pessoa avance para a próxima etapa. Se você fizer essas duas perguntas, não tenho dúvida que o sucesso, a prosperidade vai bater na tua porta, beleza? Encerrando essa terceira aula, que é dessa grande série que a gente desenvolveu, estou muito feliz de estar aqui com vocês mesmo. Se você ficou até aqui e assistiu as 3 aulas, meu imenso gratidão, todas as energias positivas do universo para você, para o teu negócio. Realmente fico muito honrado pelo teu tempo, de ter me valorizado, né, me dado essa chance. E vou te pedir, se você realmente gostou, dá uma seguida lá no nosso Instagram, tá bom? @Rockstar das Vendas. Vou deixar aqui também o da minha consultoria, que é a Oxigena Negócios. Tá bom? Então, em qualquer um desses contatos aqui, você pode me mandar um direct, você pode printar dizendo que está aqui comigo, eu vou ficar muito honrado. E se você gostou, acreditou que eu gerei valor para você. O que é gerar valor? A gente viu anteriormente. Fazer a diferença, mesmo que minimamente. Se você estruturar um funil de vendas e fizer essas duas perguntas, por exemplo, você já adotou alguma coisa que eu passei para você. Então eu já fiz minimamente a diferença. Eu não tenho dúvida que isso vai fazer realmente total sentido no teu negócio. Aplica isso que você vai perceber. É simples. Aqui eu mesmo optei, minha equipe é pequena, eu optei por não entrar no digital com muito fluxo digital. Mas em alguns momentos é necessário também adaptar isso com ferramentas que já existem. Existem várias ferramentas que são boas também. A gente só achou que para nossa cultura, pelo nosso dia a dia, isso é mais efetivo e resolve o nosso problema. Então, é fundamental a gente entender como é que a gente pode gerar valor, quais são as ferramentas certas para o nosso negócio e quais são as habilidades que eu preciso me fortalecer para ter mais contundência lá na frente. Se você gostou dessas técnicas, você quer aprofundar, por favor, segue com a gente nesse programa de formação, um show da negociação, Venda como um Rockstar. A gente vai ensinar todos os conjuntos, são 6 cursos completos, mais aulas bônus, mais coisa que eu ainda vou gravar, e aí eu vou pegando feedback de vocês. Realmente a gente vai criar uma comunidade. Vocês vão pegar mentoria comigo por WhatsApp, falar de clientes reais que vocês estão vivendo aí, que você está passando aperto. Gabriel, que técnica que eu uso? Isso eu faço demais. Usa isso, manda essa mensagem, a gente constrói junto. Então eu acredito que vale muito a pena. De toda forma, se você achou que por aqui faz sentido para você ficar, achou que esse conteúdo foi relevante, cara, dá uma compartilhada. E essa compartilhada não precisa ser corrente, botar em grupo de WhatsApp. Não, faça o seguinte, gere valor para pessoas específicas. Lembra que a gente falou que a gente precisa ser genuíno? Avalia dentro da tua rede de relacionamento. Quem de fato vai se valorizar com esse conteúdo? Quem vai ter seus negócios transformados? Que essa é a minha missão.
Manda para essas pessoas e fala, cara, vi esse conjunto de lives, vi esse cara aqui, acho legal, acho que tem a ver com você. Cara, se conecta com esse conteúdo, vê se abre um pouco mais a tua mente, vê se tem algo que você possa aplicar. Não tenho dúvida que além de realmente fazer o bem, você vai estar ajudando uma pessoa que realmente está muito bem intencionada e quer fazer a diferença. Beleza? Rockstar, obrigado por ter ficado até aqui, a gente se vê. Valeu!